minha amiga, meu amigo, havia um homem chamado Djalma Rodrigues do Souto, conhecido como Irmão Djalma. O irmão Djalma, eu posso falar dele porque eu conheci ele pessoalmente. O irmão Djalma, ele nasceu em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, e um dia ele me contou que ele tinha uma vontade no coração de viajar o Brasil. E pensando nisso, sendo levado por essa vontade de conhecer o Brasil todo, ele procurou tirar uma carteira uma carteira que possibilitasse ele dirigir qualquer veículo, e ele se tornou um caminhoneiro e viajou esse Brasil. Ele viajou o Brasil quase todo. Um dia, o irmão Djalma, ele se converteu, entregou a vida para Jesus. Pouco depois, ele se tornou um diácono da igreja. E ele também se casou. Casou, teve 3 filhos, 2 meninos, uma menina. E o filho mais novo veio a adoecer. Foi constatado que o filho mais novo dele tinha um tumor na cabeça. O irmão Djalma, que já conhecia o Senhor Jesus, ele fez uma oração diante da operação, da cirurgia que esse filho dele ia ter que fazer. Ele fez uma oração e pediu a Deus que curasse o filho dele. E ele fez um voto que se Jesus curasse o filho dele, que ele passasse pela cirurgia, que era de risco, de alto risco, para tirar esse tumor na cabeça, que ele ia ser um missionário, ia sair pregando o evangelho, ia sair construindo igrejas, porque além de ser um bom motorista, um caminhoneiro, ele era pedreiro também, ele era serralheiro. Então, o que facilitava para ele era motorista, ele era serralheiro, ele era pedreiro também, e era diácono, um homem de Deus. Então, ele fez um voto a Deus. Ele disse: olha, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, se ele passar por essa cirurgia e sobreviver, eu vou sair abrindo igrejas e pregando o evangelho. E o rapaz foi para a cirurgia, fez a cirurgia e sobreviveu. Foi tirado o tumor e o rapaz sobreviveu. O irmão Djalma, então, ele procurou cumprir o voto e começou a sair para pregar o evangelho, para evangelizar. Isso lá em Belo Horizonte, onde ele já estava morando há algum tempo, em Belo Horizonte. Abriu uma igreja no bairro Maria Helena, abriu uma igreja no bairro Mantiqueira, e Deus o direcionou para a cidade de Cordisburgo. Deus abriu uma porta para ele em Cordisburgo. O irmão Djalma era um diácono da igreja Batista do Calvário, lá no bairro São Bernardo, em Belo Horizonte. Ele não era um pastor, era um diácono, um missionário. Então, ele não deixou de trabalhar. Ele trabalhava durante a semana na sua serralheria, que ficava na sua casa mesmo. Ele tinha uma Kombi. E aos finais de semana, toda sexta-feira, ele saía e vinha para Cordisburgo e só voltava na segunda. Às vezes vinha de ônibus e às vezes vinha de Kombi mesmo. Lembrando que de Belo Horizonte a Cordisburgo são 120 quilômetros. E
o irmão Djalma começou a pregar o evangelho debaixo de uma árvore. A primeira reunião que fizeram foi debaixo de uma árvore, de um pé de piqui. Dali em diante, ele alugou um barracãozinho de 3 cômodos e na sala ele colocou alguns bancos e ali, todo final de semana, ele fazia as pregações ali. E nessas reuniões iam 2, 3 pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Deus abriu uma porta para ele. Havia um lote da Igreja Batista da Lagoinha que foi passado aos cuidados dele para que ele pudesse construir a igreja. E ele mesmo construiu essa igreja, minha amiga, meu amigo, Igreja Batista do Calvário, em Cordisburgo. O irmão Djalma, ele ficou 6 anos na cidade de Cordisburgo e depois desses 6 anos, depois de ter construído a igreja, ajuntado um grupo muito bom de irmãos, de pessoas, ele partiu para o Senhor. 6 anos após chegar em Cordisburgo, ele partiu para o Senhor. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a Deus. Agradeço muito ao Senhor Jesus por ter colocado no coração deste homem de Deus, que já não está mais entre nós, para vir nesta cidade de Cordisburgo, porque eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, no final de 1991, eu entrei nesta igrejinha que ficava, na verdade, na sala de um barracão alugado. Tinha 2 bancos e tinha 3 pessoas. E o irmão Djalma, com a Bíblia, pregando. Ele não sabia cantar, ele não tocava violão, nem instrumento nenhum. Ele não era eloquente. A única coisa que ele fazia era ler a Bíblia para as pessoas. E neste dia eu entrei, minha amiga, meu amigo. Eu tinha 13 anos. E ele estava lendo em Mateus 24. E ele, no seu comentário, ele falava que Jesus, ele ia voltar. E aquela palavra fez vir fé no meu coração. E eu decidi, a partir daquele dia, buscar a Deus e entregar minha vida para Jesus.